Agora vamos ver outras características das reações de combustão. Vamos para um outro exemplo de combustão aqui, que esse aqui provavelmente você já viu, já fez, né, já viu na televisão, na escola, em outros lugares, você já viu isso em algum lugar. Tem uma vela, a vela tem um barbante e em volta dela um material derivado do petróleo, que é a parafina. Tá? A parafina é um combustível. Aqui em volta tem oxigênio. Por que a parafina não está pegando fogo? Porque precisa de uma energia, que é a energia de ativação, nós já falamos. Então eu vou ativar usando a chama do isqueiro. O isqueiro vai queimar o barbante e aqui acontece algo mais interessante um pouquinho. Reparou que a vela dura bastante tempo. Pega um pedaço de barbante de tamanho semelhante a esse aqui, né, ou do tamanho de uma vela que você tem em casa, e compara o tempo que dura um barbante queimando sozinho e o tempo que dura uma vela queimando sozinha, do mesmo tamanho, um barbante e uma vela. Por que que a vela dura mais? Porque essa chama aquece a parafina que está sólida. Quando ela é aquecida, ela sofre fusão, ela vira líquida. Inclusive, a gente usa isso, né, para derramar a parafina líquida aqui para fixar a vela, que depois ela solidifica de novo, formou a base. E então o calorzinho que forneceu aqui no barbante derreteu a vela, né, sólida foi para líquida. Esse líquido, com o calor que está aqui em volta, ele vaporiza e esse vapor é que entra em combustão. Tá? É mais fácil uma substância mudar de estado físico primeiro para depois iniciar a combustão. Tá? A energia envolvida nas mudanças de estado geralmente são mais baixas do que as energias envolvidas nas reações químicas. Tá? Por quê? Porque mudança de estado físico, de sólido para líquido, de líquido para gás, ocorre quebra, no caso aqui da parafina, de interações intermoleculares. Agora, quando a parafina entra em combustão, combustão vai produzir uma nova substância, né? Uma reação química, então tem que produzir pelo menos uma nova substância. Significa que tem quebra de ligações químicas, do tipo covalente, ou metálica, ou iônica. Aqui no caso da parafina, tem quebra de ligação covalente. E as ligações covalentes são muito mais fortes do que as ligações intermoleculares do tipo van der Waals ou dipolo induzido que tem na parafina, porque ela é apolar. Tá? Então, primeiro ela funde, depois ela vaporiza, ela passa para o estado gasoso, para então iniciar a combustão, certo? Então a vela está em combustão. Ah, está produzindo energia? Tá, só você aproximar a mão próximo, chegar com a mão perto, e você vai ver que esquenta. Você tem calor, tem liberação de calor, então beleza, está produzindo energia. Eu vou pegar esse becker aqui, ó, esse becker está vazio, tá? E vou colocar ele sobre a vela. Vamos contar quanto tempo a vela fica acesa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 segundos e a vela se apagou. Por que a vela se apagou? Você já deve ter escutado que é o seguinte, para ter combustão precisa de oxigênio. Então quando eu coloquei o becker sobre a vela, a quantidade de oxigênio ficou limitada. Né? E além de ficar limitado com relação à quantidade de oxigênio, tem um outro porém. À medida que a vela vai consumindo o oxigênio, ela vai produzindo CO2, que é gás carbônico, que é um produto da combustão. Então esse gás carbônico começa a contaminar esse ambiente também. E o gás carbônico não é combustível. Então ele impede a vela de continuar queimando. Mas o principal é o seguinte, aqui nesse becker, né, quando eu coloquei o becker estava aberto. Quando eu fiz isso, eu fechei uma certa quantidade de ar aqui. Essa quantidade de ar foi suficiente, né, essa quantidade de ar tinha uma quantidade de oxigênio, que foi suficiente para manter a vela acesa por 16 segundos. Se for verdade isso, com relação ao ar que estava dentro do becker, o que deve acontecer com a vela, ou melhor, com o tempo que a vela vai ficar acesa, quando eu usar um beckerzinho menor? Se for verdade que a vela apagou porque ela consumiu o oxigênio que estava dentro do becker grande, dentro do becker pequeno cabe menos oxigênio. Se cabe menos oxigênio, a vela vai durar menos tempo acesa. Vamos contar? Vamos lá. A hora que eu colocar aqui, 1, 2,
2 segundos e a vela apagou, 3 segundos no máximo e a vela apagou. Por quê? Porque aqui a quantidade de oxigênio é menor. Então, para ter combustão precisa de oxigênio. Um becker grande cabia mais oxigênio, a vela durou 16 segundos. Um becker pequeno cabia menos oxigênio, ela durou 2, 3 segundos. Tá? Então precisa do oxigênio para ter a reação de combustão. Além, né, no caso aqui do becker que eu falei, além do oxigênio que vai sendo consumido, a vela vai produzindo, vai liberando gás carbônico. Então o becker começa a ficar cheio de gás carbônico. E o gás carbônico, ele já é o produto da combustão, né? Ele não é combustível mais, né? O gás carbônico não é combustível. Na verdade, o gás carbônico é até utilizado como extintor de chama. Então vou fazer aqui, só para vocês observarem, eu vou pegar um Erlenmeyer, vou colocar nesse Erlenmeyer um pouco de bicarbonato de sódio. A esse bicarbonato de sódio eu vou adicionar um pouco de ácido clorídrico. Deu para ver a efervescência aqui? Né? O bicarbonato de sódio, quando ele reage com ácido, ele passa pela efervescência, né? Ocorre a efervescência, é uma evidência de reação também, que a gente tinha comentado. E nesse caso, os bicarbonatos, quando reagem com ácido, produzem gás carbônico. Só para ilustração, eu vou pegar esse gás carbônico que está aqui e vou derramá-lo no becker, sem deixar o líquido junto. A gente não consegue ver o gás carbônico, né? Ele é um gás incolor. Então, derramei o gás carbônico dentro desse becker. Agora observa o seguinte, vou acender a vela. Ó, esse isqueiro é o que não funciona, aqui é o isqueiro que funciona. Acendi a vela e eu vou derramar esse gás carbônico que está aqui, né? Não dá para a gente ver porque ele é gás incolor. Vou derramá-lo sobre a vela. Observa o que vai acontecer. Vou tirar a tampinha daqui. Ó. A vela apaga instantaneamente. Por quê? Porque o gás carbônico, ele empurra, vamos dizer assim, o oxigênio que está aqui em volta. Ó. Quando eu pego o becker, vamos ver se ainda tem gás carbônico aqui. Ó. Não, não tem mais, tá vendo? Agora não tem mais gás carbônico. Quando eu faço isso com o becker, ele não atrapalha a chama. Eu vou repetir esse experimento para você entender melhor. Vou afastar um pouco a câmera aqui, você vê o que eu estou fazendo melhor. Tá? Então aqui tem um becker vazio. Quando eu pego o becker vazio e viro ele sobre a vela, ó, não acontece nada com a vela. Tá? Por quê? Porque dentro do becker tem ar, igual aqui em volta tem ar, então não acontece nada. Agora eu vou pegar o Erlenmeyer, que está aqui. Eu coloquei um tanto de bicarbonato de sódio dentro do Erlenmeyer. A esse Erlenmeyer eu vou adicionar ácido clorídrico. O ácido clorídrico provoca a efervescência do bicarbonato. A efervescência do bicarbonato é a liberação de gás carbônico. Então aqui está cheio de gás carbônico. Vou pegar esse gás carbônico e transferir para esse becker. Somente o gás. O sólido e o líquido que estão aqui vão ficar. Tá? Ó. Transferir. Fechar esse aqui. Então o gás carbônico agora está nesse becker. E aí, se eu pegar o becker e virar sobre a vela, observa o que acontece. Ela se apaga. Tá? A gente fez aqui um extintor com gás carbônico, né? Só que a gente não consegue ver porque ele é um gás incolor. Agora, como é que eu consegui transferir? Você vai estudar futuramente que os gases têm a tendência de se espalhar e etc. e tal. Porém, o gás carbônico que foi produzido aqui, né, resultante da reação do bicarbonato com ácido, ainda tem um pouquinho de espuma aí, mostrando a efervescência, esse gás carbônico é mais denso do que o ar. Então ele tende a ir para a parte baixa. Por isso que quando eu virei ele vagarosamente aqui, ele saiu, né? Eu até coloquei isso para tampar assim o vidro de relógio. O gás saiu e caiu dentro do becker. Tá? E depois, quando eu virei, o gás caiu do becker aqui para baixo. Por quê? Porque ele é mais denso do que o ar. Tá? Então o gás carbônico, que é o produto da reação, ele funciona como extintor, porque quando ele caiu sobre a vela,
ele deslocou o ar, o oxigênio que estava aqui. Então ele tirou o oxigênio de perto e apagou a vela. Tá? Existem extintores de incêndio que são à base de bicarbonato, justamente porque o bicarbonato, quando ele está presente num meio quente, ele se decompõe também liberando gás carbônico, e o gás carbônico é ótimo para apagar chama.